O tema da nossa palavra deste domingo, lidando com o sofrimento. E uma das músicas que o Ministério de Louvor Servos cantou aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. É lindo, agora. E quando estamos realmente no sofrimento, na luta, sofrendo, chorando, mais ou menos uns 30 dias, eu acho, eu fiquei muito debilitada com a doença, estava com anemia muito forte, e 15 dias eu não conseguia sair da cama, não conseguia sair para comer. Era muita fraqueza. E nesses primeiros 15 dias, eu não cantei essa música. Eu não tinha força. Eu não conseguia. E quantas vezes nós estamos sofrendo, passando por alguma luta, uma enfermidade, uma perda, que nós não temos forças, que nós realmente não conseguimos. E esse louvor, para nós, tem que ser realidade. Mas quando estamos realmente na tristeza, no pranto, no fundo do poço, como muitos falam, você consegue cantar? Você consegue lembrar de Deus? Eu não conseguia. Estou sendo muito sincera. Não era o espiritual, era o físico, mas eu não tinha força, nem para falar direito, não conseguia. E assim muitos se encontram aqui, talvez perderam um ente querido por uma doença. Nós estamos no meio de uma pandemia, muitos estão perdendo familiares, amigos próximos. Alguns dias nós perdemos o tio Carlos. Foi diagnosticado com 16 dias, ele faleceu. Quando soube que estava com o vírus, veio a óbito. Ele não tinha doença nenhuma, não tinha problema de saúde. A família esperava? O desejo do nosso coração é que se recupere, que volte para casa. Mas nem sempre é assim. Nem sempre o marido vai voltar. Nem sempre a esposa vai voltar. Talvez seu filho, no mundo das drogas, do crime, talvez ele não volte para casa como você sonha. É o sofrimento nosso que nós vamos passar nessa terra. E continuando na introdução, eu gostaria de falar uma reflexãozinha bem pequena de uma pessoa, Jonathan Edwards. E ele disse: a terra é tudo de melhor que o ímpio pode experimentar. E tudo de pior que um cristão experimentará. Vou repetir para você gravar. A terra, esse mundo em que nós vivemos, é tudo de melhor que um ímpio pode experimentar.
E é tudo de pior que um cristão experimentará. Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro 4. Nós vamos ler do 12 ao 19. Primeiro a Pedro 4, do 12 ao 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes tivesse acontecido. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois que chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. A realidade para nós, seres humanos, é que o sofrimento é real. Ele vai chegar em algum momento. E o primeiro ponto que Pedro, ele nos abre os olhos nessa noite, não se surpreenda com a realidade dos seus acontecimentos. Em outra versão, diz assim o versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Então, não se surpreendam. Quando Paulo, ele escreve a essas pessoas, eles estão passando por perseguições. E nós, hoje, é a perda, é o desemprego, é a desobediência, é as brigas, o abandono, o adultério. São os desabores da nossa vida. É a enfermidade. Não se surpreendam. Vai chegar. Pedro começa a tirar muitas crenças e algumas heresias de algumas igrejas, porque muitos falam que quando nós somos cristãos, nós temos fé e nós não vamos passar por problemas e dificuldades. Está errado. Nós vamos passar. Esse mundo, essa terra, não é nossa. Aqui não é a nossa casa, não é a nossa morada. Nós vamos ter tristezas, nós vamos ter dificuldades, lutas. Há muitos enganos por aí dizendo que nós que confiamos em Deus não vamos ter luta. Vamos sim. Nós estamos sujeitos a isso.
Por isso ele diz: não se surpreendam, não sejam pegados de surpresa. O sofrimento é real, a dor é real, ela nos cerca. Nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de saúde, momentos de doença, de prosperidade, de falta, de fartura, falta de segurança, fragilidade emocional. Eu trouxe comigo hoje de manhã e apresento para vocês isso daqui. É o manual do ministro, de um pastor. E quem já casou na igreja, alguns ouvem esse voto, que diz assim: este é um passo sério e festivo, quando um assume perante o outro o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias da vida. Riqueza, pobreza, alegria, tristeza, saúde e a enfermidade. E isso vai. Estou num momento muito feliz, um casal se entregando diante de Deus, né, dos amigos, tudo. Ouve essas palavras. Mas nem todos os casamentos permanecem. Às vezes, no momento da dificuldade, um deixa o outro. No momento da luta, deixa o outro. Conheci um pastor há alguns anos atrás, muito bem sucedido, mas quando ele descobriu que a esposa estava com câncer, ele a abandonou. Diz que não estava suportando. Foi para isso que nós fomos chamados por Deus? Para no momento mais difícil, nós sermos abandonados? Nós sofremos. E quantas vezes nós queremos desvendar esse mistério das coisas de Deus? E aí nós começamos a questionar e dizer: por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não vou dar conta. Paulo nos adverte nessa noite: não se surpreenda. Pedro, quer dizer, ele está escrevendo aqui para um povo que estava seguindo a Cristo. Eles estavam cheios de promessas, cheios de ilusões, sofrendo. Mas ele adverte: não se surpreendam. Pedro está nos ensinando a nós, como ensinou aos irmãos, aqui na nossa leitura, a primeira regra para enfrentar o sofrimento: não se surpreendam. O projeto de Deus, ele é grande, ele é imensurável, nós não podemos contar e nem imaginar. Imagine questionar a vontade de Deus e o querer dele. Segundo ponto: alegre-se no sofrimento e não com o sofrimento. Alegrem-se no sofrimento e não com o sofrimento. Lá nos versículos 13 e 14 ele fala isso. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se por um lado você não deve surpreender com a dor, aqui tem outro conselho para se alegrar. Quem se alegra quando perde alguém?
Quem se alegra quando está com uma enfermidade? Está desempregado. Mas aqui ele nos adverte nessa noite para nós nos alegrarmos no sofrimento. Quem se alegra com o sofrimento é o masoquista. O masoquismo é um distúrbio emocional. Infelizmente, esse distúrbio se popularizou em nossa nação, especialmente na área sexual. Então, quem gosta de alegrar com, tem um nome para isso. Mas agora, no sofrimento, Pedro ele nos ensina que nós devemos nos alegrar. Pedro está dizendo que nós podemos nos alegrar. Não seja feliz porque você sofre, não seja feliz com a dor, mas encontre em Deus a razão para se alegrar no sofrimento. Porque o hino que nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias, que possa ser realidade. Eu sei que não é fácil. Quando nós estamos passando pela dor, pelo sofrimento, lembrar de agradecer ao Senhor. A minha avó, Edith, ela sempre me ensinava, em tudo dai graças. Eu não compreendia quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem. E ela sempre recitava, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Com o tempo que você vai amadurecendo na palavra de Deus, você vai entendendo isso. Eu falava, minha avó está ficando louca, jovem, né? Mas ela sempre ensinava isso para os netos, para os filhos, para todos ao seu redor. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Alegrar, porque nós estamos participando das experiências que Cristo participou. Cristo viveu aqui. Ele sofreu como nós sofremos. E Deus, Ele não se ausentou lá no Getsemane, quando Jesus pediu, Senhor, me tira daqui, eu não quero fazer isso. Deus estava lá. Deus estava sofrendo, vendo Jesus naquela cruz. Deus conhece o seu sofrimento e Ele está com você, te ajudando a passar pelo seu sofrimento, pela sua luta, pela sua dor, pela sua perda. Ele está com você. E quantas vezes nós questionamos isso? Por que Ele me abandonou? Por que Ele não está comigo? Jesus, Ele sofreu para fazer a vontade de Deus. E nós, nessa terra, vamos sofrer. Se for a vontade de Deus. Alegrar, porque é a prova que o Espírito Santo de Deus está em nós. Lá no versículo 14, se vocês são insultados, na outra versão diz, bem-aventurados sois, felizes são vocês. O sofrimento na vida de um cristão não só liga a Jesus, mas é a prova que o Espírito Santo está em nós. Então, se você está sofrendo, obrigado, Espírito Santo. Eu sinto a tua presença. Você está comigo. Um cristão convicto diz assim, eu estou incrivelmente alegre em Deus, não pelo que eu estou passando, mas porque o que eu estou passando me aproxima da realidade que o meu Senhor passou. Porque Jesus sofreu como nós sofremos. E Ele era Deus. Não precisava sofrer. Mas Ele nos mostra que nós podemos conseguir vencer. Porque Ele venceu. Ainda falando da minha avó, ela sempre falava, se um cristão não passa por lutas e tribulações,
tem alguma coisa errada. Interessante. Sempre achei minha avó, ela era muito sábia, mas falava coisa de louco, porque cristão é meio louco. Então ela sempre falava, se o cristão não passa por lutas, não passa por sofrimento, tem alguma coisa errada. Terceiro ponto. Esse é muito interessante. Faça de tudo para evitar os sofrimentos inúteis. Faça de tudo para evitar os sofrimentos inúteis. Como que você quer dizer com isso? Não é eu, é Pedro. Ele diz assim: podemos entender que há sofrimentos que nós podemos evitar. Não abra a porta para o sofrimento por causa de corrupção, mentira, vulgaridade, pornografia, maledicência, que entra a fofoca. Não abra a porta para isso. São sofrimentos inúteis. Continuando, adultério, desobediência, orgulho, vícios, brigas. São sofrimentos inúteis. E muitas das vezes, nós colocamos culpa em alguém, que não tem nada a ver com isso. O diabo. É culpa do diabo. O diabo me tentou. Ele está ao meu redor e derredor. Né? Tem gente que fala isso? É. Pobrezinho dele, né? Falar que ele é pobrezinho, porque ele não tem nada a ver. Às vezes, nós procuramos o sofrimento. Eu teria anemia se eu tivesse me cuidado? Tomado as vitaminas que eu tinha que ter tomado? Me alimentado de acordo com que eu deveria me alimentar? Não. Eu não teria anemia. Tivesse feito exercício como eu deveria ter feito. Tomado muito líquido, água, eu não teria anemia. Então, quantos sofrimentos nós procuramos? Quantas faltas de sabedoria dentro da nossa casa nós vivemos? Não pedimos sabedoria a Deus, que Ele dá voluntário, esbanjando. É só pedir. Senhor, me dê sabedoria a tratar os meus filhos, me dê sabedoria a tratar o meu esposo, a minha esposa. Nós procuramos os sofrimentos, muitas das vezes, e queremos culpar alguém. Às vezes, na briga de marido e esposa, a gente coloca a culpa em alguém. A culpa é sua. A culpa é do filho. A culpa é do pai lá, que não está ensinando direito. Sempre a gente quer culpar alguém. Mas olhe para você nessa noite. Quantos sofrimentos você tem procurado, você tem causado dentro da sua casa, onde você vive, no seu convívio de trabalho, familiar? Há um personagem muito interessante que procurou um sofrimento que podia ser evitado. O rei Davi. Chegou um certo dia, ele convoca todo o seu exército para ir para a guerra. Mas ele ficou meio com preguiça, meio chateado com alguma coisa, ele não quis ir. Mandou o exército, ele foi para casa. E naquele momentos, né, foi para o terraço, dar uma voltinha, e de lá ele avista uma linda mulher. Ele deu uma olhada, era muito linda. Só que ele olhou de novo, e a desejou. Ele era o rei, ele podia ter qualquer mulher, mas ele quis aquela. Casada. E ele pede que busquem a ela. Ele dorme com ela e eles têm filho.
O pecado que ele cometeu trouxe sérias consequências. Davi continuou sendo amado de Deus, mas o pecado com aquela mulher trouxe graves consequências. Ele viveu muitas misérias dentro da sua própria casa, na criação dos seus filhos. Ele podia ter evitado. Ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele ainda fez mais, mandou chamar o marido daquela mulher e mandou que ele fosse para a frente da batalha, que era o lugar dele como rei. E é morto o marido dela. O sofrimento por causa do pecado não precisa de alívio, precisa de arrependimento. Cuidado com as emboscadas. Cuidado com as soluções fáceis. As maneiras fáceis de resolver as coisas. Você está sofrendo por alguma consequência de sofrimento que você plantou? Você está pagando pelas suas escolhas? Pelas suas omissões? Que tipo de sofrimento é o seu hoje? Já parou para pensar? Se o que você está passando é prova de Deus? É do diabo? Ou é você que tem procurado? Você que tem criado isso na sua mente? Será que muito do que você está vivendo não é um fruto de falhas morais? De caráter? Que precisa ser tratado por Deus? É o Espírito Santo que pode nos ajudar a vencer e a superar. Olhar para trás e ver o que você fez que está causando sofrimentos hoje, dentro da sua casa. E repare, conserte isso com Deus. Entregue isso no altar do Senhor. Evite sofrer por causa de pecado. Sofra por Cristo. É ruim sofrer? É ruim sofrer. Mas sofrer inutilmente é pior ainda. No versículo 19... Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-se-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Confiar. Nós cantamos nisso hoje também. Confiar em Deus. Confiar no que o Senhor tem. Para nós vivermos as promessas que Ele tem. Talvez hoje você quer uma resposta específica de como lidar com o seu sofrimento. Eu não tenho fórmula aqui. Nós temos esse entendimento hoje. Para nós não nos surpreendermos com a realidade do sofrimento. De nós nos alegrarmos quando passarmos pelo sofrimento. E evitar os sofrimentos inúteis que nós criamos. Feche seus olhos. Eu gostaria que você pensasse enquanto eu falasse. E que você falasse isso também ao seu coração. Para Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você está. Se você já parou para olhar para trás e
Olha as coisas que você já fez e se o que você está vivendo hoje tem consequências do que você fez de errado no passado e precisa de um conserto diante de Deus nessa noite. E dissesse para o Senhor: Senhor, toma a minha vida quebrada, dolorida, sofrida, destruída, cheia de lágrimas, cheia de perdas, cheias de dores, cheias de dissabores, cheia de incertezas. Senhor, cuida da minha vida, porque Tu és não somente o meu Criador, mas fiel para cumprir a Tua palavra, as Tuas promessas na minha vida. Ainda de olhos fechados. Vou pedir para você se colocar de pé. E cantasse esse louvor como uma oração diante do Senhor. Deixe com seus olhos fechados. Abra seus olhos para o alto e cante. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas Está tudo nas mãos do Senhor. Nós temos um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê, abre seus lábios. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da ribeira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
mensagem que sempre eu recebo. E eu acho que muitos aqui também recebem. E no finalzinho dessa mensagem que eu recebo de um filhão aqui da igreja, ele coloca assim: forasteiros. Irmãos, nós somos forasteiros nessa terra.